somos Davi e Carol, do programa Palavra e Família. Espero que tenha ministrado, ajudado as suas famílias, e para nós tem sido um prazer poder servir nessa área e ajudar algumas pessoas. E hoje queremos aprender sobre como uma família pode engajar-se no reino de Deus, como ela pode ter um propósito, um objetivo, um alvo para, como família, ser uma bênção na vida de outras pessoas. A questão é preocupante porque a nossa tendência, me parece, todos nós, é empurrar a vida com a barriga. Nós não fazemos isso em outras áreas, nas nossas empresas, os nossos times, mas por algum motivo em casa nós fazemos isso. E nós achamos que simplesmente deixando a coisa acontecer que vai acontecer, mas nós sabemos que não acontece. Então, nosso desejo, nosso alvo hoje é encorajar as famílias a desenvolverem propósitos, objetivos, alvos. Agora você já pode falar, coisa de gringo, mas eu questiono um pouco essa colocação. O fato é que cada empresa que eu conheço, cada time, cada ONG descreve a sua razão social, a sua razão de existir, objetivos, alvos. Mostra-me um vendedor que não tem objetivos e alvos de vendas no mês, eu te mostro uma pessoa que é fracassada em seu negócio. Por que nós fazemos isso em tantas outras áreas, mas nós não traçamos alvos, planos, objetivos? Certa vez alguém disse que nós somos que nem a pessoa que atirou uma flecha, onde caiu a flecha, desenhou uma mira e falou, atingi o alvo. Não, você atingiu nada. Você atirou a léu e simplesmente fingiu que você alcançou o alvo. Não é isso que nós queremos. E se existe uma área onde nós não queremos simplesmente empurrar com a barriga, é a vida familiar. Você não tem que necessariamente escrever tudo isso, embora nós explicamos como fazer isso no nosso livro 101 Ideias Criativas para a Família. Uma das ideias é uma declaração de propósito da família. Você pode ler, por exemplo, o que pode ser uma declaração mais formal, mas para nortear a família Silva. Diz assim: temos como propósito glorificar a Deus através da conversão de cada membro da nossa família e do uso dos nossos dons espirituais para o fortalecimento de famílias a serviço de Jesus no contexto da nossa igreja. É uma declaração resumida que norteia uma família. Talvez você não queira fazer isso de forma tão formal, mas eu quero desafiá-los, como famílias, a terem em mente alguns desafios, alvos, objetivos, propósitos em várias áreas que você poderia. Não tem que fazer tudo, não precisa abraçar o mundo. E nós gostaríamos de gastar, investir o resto desse programa. Eu gostaria que você falasse sobre algumas das áreas onde as famílias podem traçar planos, mesmo que só alcance 50%, é 50% a mais do que talvez faria se não estabelecesse esses objetivos. Quais seriam algumas dessas áreas? Sim, um alvo que poderiam estabelecer na família seria justamente na área de envolvimento na igreja. Existem muitos ministérios que a família toda pode participar, ou que vocês podem desafiar os filhos, os pais podem trabalhar junto no berçário ou como professor de escola dominical. Os filhos adolescentes talvez possam ajudar em certas áreas. Cada igreja tem os seus ministérios, mas talvez um desafio de ver aonde cada membro da família possa ser uma bênção estar envolvido. Outra coisa são viagens missionárias. Agora você pode pensar, não, isso é muito caro.
Viagem missionária não tem que ser do outro lado do mundo. Existe nas nossas mesmas cidades pessoas de outra cultura, de outro nível social, onde nós podemos aprender, investir, sermos bênção, buscar atender necessidades. Eu lembro uma época na nossa vida, conversamos em família, os nossos filhos mais velhos nos desafiaram, falando: nós somos muito fracos na área de evangelização. Nós não temos muita oportunidade, não conhecemos muitas pessoas e nós somos fracos nisso. Então, nós levamos isso como um alvo, como nós podemos melhorar nisso? Então, nós fomos até uma igreja de um bairro que não era o nosso, mas onde a igreja precisava de ajuda e perguntamos: nós, como família, podemos planejar uma escola bíblica de férias para este bairro? E eles abriram as portas. Sim, com certeza. Então, como família, nós preparamos isso. Então, um filho contou a história, outra filha contou a história missionária, outros filhos, então, desenvolveram as brincadeiras, outros ajudaram no lanche, e foi algo da família toda, chamando as crianças do bairro para ministrarmos para aquele lugar. Mas podemos também viajar mais longe. Nosso filho, junto com a família dele e o grupo pequeno da igreja, foram alguns dias de viagem para trabalhar numa vila de pescadores e literalmente revolucionou a vida das famílias daquele grupo e dos nossos netos também, ministrando para essas pessoas. É uma despesa a mais. Mas esse é o reino de Deus, é o foco da nossa vida, é o galardão eterno, é a alma dos nossos próprios filhos, é humildade, é ministração. E a família pode ter esse alvo, talvez seja uma vez até os filhos saírem de casa. Nós, como família, vamos fazer uma viagem missionária. Às vezes, nós podemos enviar, aconteceu com nossa filha. Sim, a nossa igreja ia fazer uma viagem missionária até Romênia. Bom, éramos em 8, não era viável, mas era viável mandar um membro da nossa família. Então, a nossa filha mais velha foi nessa viagem missionária e foi como representante da nossa família, então ajudando a levantar o sustento e para poder chegar lá. Então, como família, vocês podem projetar alvos ou sonhos. Nós queremos uma vez na vida que a família toda participe de uma viagem missionária ou que consigamos enviar uma pessoa para ter essa experiência. E eu tive como alvo, dentro desta área também, levar cada um dos meus filhos pelo menos uma vez em alguma viagem junto comigo. No caso, sendo pastor, tinha bastante oportunidade, viagens longas, mas poderia ser um homem de negócios que vai levar o filho junto com ele, ter aquele tempo de investimento. Quais são outras áreas que a família poderia traçar alguns objetivos ao longo da sua vida? Um seria na área de sustentar missionários ou oferta missionária. Podem ter como alvo até tal ano nós queremos chegar numa certa porcentagem do nosso dízimo ou além do dízimo, de sustentar alguns missionários, algo que a família toda pode participar. Às vezes, adotar uma família de missionários que tenham filhos razoavelmente próximos à idade dos seus filhos e adotar esses missionários não apenas num sustento financeiro, mas enviando cartas e vendo pedidos de oração, às vezes mandando pacotes, aquilo que eles, no país onde eles estão ministrando, eles não têm acesso, e levar a família toda para o supermercado para comprar aquela bala, essa é uma coisa pequena, mas que eles sentem falta. E os filhos fazendo parte disso, e daí levando no correio, mandando um pacote para eles. São objetivos que podemos ter. Outro objetivo que traçamos em família foi de leitura.
leitura da própria palavra de Deus em determinada época, quando os filhos tinham idade. Então nós começamos a ler a Bíblia toda, marcando, e demorou anos para isso acontecer. Biografias, as crônicas de Nárnia, como alegoria da vida cristã. Lemos como família 3 vezes os 7 livros. Foram alvos, objetivos que nós traçamos como família. Nem todos os alvos nós alcançamos, mas muitos sim, porque tínhamos alvos. Sim, podemos ter alvos também de memorização, de decorar versículos, a palavra de Deus. E isso é algo que entra na sua mente e não sai mais. E isso começando com as crianças bem pequenas, é extremamente importante. Outra coisa que pode ser feita é de ajudar famílias com necessidade. Todo lugar tem família com necessidade. Comece com as pessoas da sua própria igreja, ou se não, alguém do lado, para investir nessas famílias. Foi algo que nós pudemos fazer várias vezes, às vezes até trazendo para dentro de casa e ajudando, não somente financeiramente, mas no evangelismo, depois no discipulado. São coisas que a família toda pode se envolver. Talvez você não escreva os objetivos para a sua família, mesmo que nós recomendamos mesmo ter objetividade, como todo vendedor, como todo capitão técnico de time, como toda ONG e também toda empresa. A família não é empresa, a família é família. Mas a família precisa de objetivos e precisa de alvos. E mesmo que seja da forma mais simples, nós podemos ir muito mais longe. Não simplesmente deixando a vida acontecer e empurrar com a barriga, mas traçando objetivos para o reino de Deus. O mais importante de tudo isso é que a família, como família, esteja engajada na obra de Deus e no reino de Deus. Muito obrigado por ter assistido o nosso canal de YouTube Palavra e Família.